O terror é um dos gêneros mais antigos do cinema, tendo seus altos e baixos ao longo das décadas. Se antes assistir a esse tipo de filme era sempre uma experiência para sofrer de medo, hoje eles se tornaram a desculpa perfeita para reunir os amigos em casa e fazer uma sessão sofá. Há quem não aguente nem imaginar ver um filme de terror, há quem não vive sem. E há também os que não se importam muito. Seja como for, o gênero está presente na vida de todo amante da sétima arte. O gênero em si não é realizado apenas para provocar sustos no público, como muitas pessoas acreditam. O terror e o horror também são uma forma de alegoria, um meio de contar histórias sobre nossos medos e angústias mais profundas, além de também servir como uma crítica para qualquer situação social. Outro elemento interessante dentro do terror é que ele se divide em subgêneros. Dessa forma, temos, por exemplo, o terror de cabana, o de monstros, sobrenatural, serial killer e por aí vai. A lista é grande, que não falta opções. Contudo, várias dessas categorias, vez ou outra, possuem algo em comum. Podem ser baseadas em fatos reais. Por mais que estranho ou surreal que determinada história possa parecer, ela pode esconder alguns fatos bem reais por trás. Vocês hoje vão conhecer alguns filmes de terror que, segundo reza a lenda, possuem verdades no meio. O Exorcista, de 1973. Clássico supremo dentre os filmes de terror, o filme é a adaptação de um livro, de William Peter. Para desenvolver seu enredo, o autor se baseou em uma história real publicada em um jornal, em 1949, a respeito de um menino de 14 anos que foi possuído por demônios. De acordo com a matéria, Robin, como foi apelidado, morava com a sua avó, e ambos eram usuários de tabuleiro Ouija. Segundo relatos do menino, ele passou a presenciar atividades paranormais na casa. Dias depois, a sua avó morreu, e ele começou a viver sintomas semelhantes à personagem Regan do filme. Ele foi internado em uma clínica psiquiátrica e chegou a ser submetido a um exorcismo. Certo dia, ele foi encontrado com a palavra saída gravada em seu corpo. Foi quando tudo voltou ao normal. Algumas pessoas alegam que os atos foram apenas reflexo do seu luto e não havia necessidade de envolver exorcismo. Já outros acreditam que realmente havia interferências sobrenaturais em Robbie. A Hora do Pesadelo, de 1986. O filme foi baseado em alguns fatos reais envolvendo refugiados. A história foi publicada no jornal The Los Angeles Times em 1981. De acordo com a notícia, 13 homens refugiados conseguiram viajar aos Estados Unidos apenas para morrer no caminho. Mesmo depois das autópsias, os médicos não conseguiram encontrar explicação científica para suas mortes. Outra história real que serviu como base para a produção foi de uma família originária do Camboja. Eles conseguiram se acomodar com sucesso nos Estados Unidos, mas um dos filhos do casal constantemente reclamava sobre não conseguir dormir. O garoto ficou em claro por dias, até que enfim conseguiu pegar no sono. Sua família ficou aliviada, até acordarem no meio da noite com seus gritos. Quando chegaram a ele, o menino já estava morto. O Massacre da Serra Elétrica, de 1974. O filme foi baseado na história de um dos mais famosos serial killer da história americana, Ed Gein.
além de matar suas vizinhas, Gen fazia questão de colecionar partes dos seus corpos. Ele chegou a fazer várias máscaras com pele humana. Quando a polícia chegou em sua casa, encontrou até mesmo uma poltrona revestida com a pele das suas vítimas. Acessórios feitos com dentes, línguas e alguns órgãos estavam na geladeira. Jovens aventureiros foram os principais alvos de Ed Gein. Invocação do Mal, de 2013. Ed e Lorraine foi um casal que realmente existiu. Ela ainda está viva. Ambos eram investigadores paranormais, assim como é mostrado no filme. Eles mantinham diários e relatos sobre cada caso que participavam. Foi por meio desses que as histórias dos filmes foram construídas. A família vista no primeiro filme viveu por 9 anos na casa, antes dela manifestar qualquer sinal de atividade sobrenatural. Na vida real, Ed faleceu muito primeiro que a sua esposa, que continuou os trabalhos mesmo após a morte do marido. Os Espantalhos, de 2008. Sabe o que é mais aterrorizante do que assistir um filme de terror no qual estranhos invadem casas alheias para torturar seus habitantes apenas por diversão? É descobrir que a história é baseada em fatos reais. O diretor Brian coletou relatos de vários eventos verídicos. Um deles foi uma experiência pessoal que viveu quando criança. De acordo com o cineasta, ele e sua irmã mais nova ficaram sozinhos em casa, enquanto seus pais foram à cidade. No meio tempo, eles atenderam à porta para um grupo de desconhecidos que perguntavam por pessoas que não moravam lá. Descobriu-se, depois, que essa era uma estratégia usada por eles para saber que alguém estava em casa, pois a intenção era roubar a residência. Outra grande inspiração foi uma história envolvendo a família Hanson. Eles invadiram uma casa residencial, amarraram o casal e os esfaquearam até a morte. Na época, houveram diversas teorias a respeito do assassinato. No entanto, Bertino decidiu usar sua experiência pessoal com o fato e montar uma história ainda mais assustadora. Foi assim que ele chegou até a frase mais macabra do filme. Ao serem questionados do porquê fazerem aquilo, um dos estranhos apenas responde: "Por que vocês estavam em casa?" O Exorcismo de Emily Rose, 2005. Outro caso de possessão demoníaca que foi parar nos tribunais. Os eventos do filme se baseiam na história real de Anneliese, de 1952, vinda de uma família muito religiosa. Ao completar 16, Anneliese passou a sofrer de constantes convulsões. Ela começou a tomar remédios sob prescrição médica, o que apenas piorou seu caso. A jovem passou a ter desejos suicidas e entrou em profunda depressão. Depois que as ilusões começaram, ela foi diagnosticada com esquizofrenia e desenvolveu ódio por tudo e todos relacionados à igreja. Foi o que bastou para sua família procurar por ajuda divina. Anneliese foi submetida a um total de 67 exorcismos ao longo de um ano. Algum tempo depois, ela foi encontrada morta, e sua autópsia revelou que ela estava abaixo do peso, desidratada e sofria de pneumonia. O padre que comandou os exorcismos foi a julgamento por negligência e acabou sendo condenado por homicídio culposo, quando não há intenção de morte. Mar Aberto, de 2003. Mergulhar em mar aberto é o desejo de muitos aventureiros, mas alguns podem repensar o caso depois de assistir esse filme. A produção retrata bem o que de fato aconteceu na vida real do casal Tom e Ellie. Na vida real, o casal embarcaram de férias para a Austrália, acompanhados pela companhia de mergulho e com mais pessoas. Ambos participaram da submersão
em meio ao mar. O problema foi que todos partiram sem eles. A empresa só se deu conta do erro 2 dias depois. Foi organizada uma busca pelo local, mas os corpos do casal não foram encontrados. No entanto, localizaram um dos seus comunicadores com a mensagem SOS gravada: "Nós fomos abandonados. Ajude a nos resgatar antes que seja tarde demais. Ajude." Isso foi em janeiro de 1998. Brinquedo Assassino, de 1988. Brinquedo Assassino pode até ser um filme zoado atualmente, mas o original é de respeito, em especial por haver uma história real por trás do Brinquedo Assassino. De acordo com os fatos, o pintor e autor Robert revelou em 1909 que um dos empregados da sua família teria amaldiçoado com voodoo um de seus bonecos infantis. De acordo com ele, o boneco se mexia misteriosamente dentro do quarto, derrubava objetos e arrastava móveis, além de trocar algumas ideias com o próprio Otton. Conhecido como Robert, o boneco foi trancado no sótão e deixado lá até 1974, quando a casa passou a ter novos proprietários. Com o tempo, a família também alegou que misteriosas atividades ocorriam na casa, algo que foi diretamente relacionado ao brinquedo. Hoje, Robert fica em exposição no museu, na Flórida. E então, pessoal, o que vocês acharam dessas histórias? Se vocês já conheciam algum desses filmes ou pretendem assistir, não esqueçam de voltar por aqui para contar o que acharam de tudo. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.